Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Estamos no dia 12 de fevereiro. O tema do nosso devocional de hoje é sobre a sombra e a realidade. E o nosso texto base está em Levíticos 19:4, que diz: "Não vos vivereis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus." O nosso texto começa dizendo que na história de Israel e o bezerro de ouro, vemos um momento crítico de falha na percepção de quem Deus realmente é. Diante da ausência de Moisés e sem uma revelação clara, o povo optou por criar uma imagem tangível de Deus, escolhendo materializar sua fé em algo visível, mas fundamentalmente falso. Esse episódio não apenas ilustra a tendência humana à idolatria, mas também destaca o perigo de substituir o verdadeiro Deus por uma representação criada por mãos humanas. A idolatria, conforme descrita, surge de uma falha de revelação pessoal de Deus. Então é nesse sentido que nós vamos comentar esse devocional falando dessa relação da sombra e a realidade. Não sombra no sentido daquela que nos guia até a realidade, mas sim no sentido de falta de realidade num mundo de sombras, num mundo obscurecido. Esse texto que nós estamos comentando, ele se refere ao bezerro de ouro no Monte Sinai. E o que acontece ali? Nesse contexto, Êxodo capítulo 32, versículo 1, vai falar algo muito importante. Diz assim: "O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu." Esse contexto que fala do início da idolatria no meio do povo de Israel é muito interessante, porque no mesmo contexto, no mesmo lugar, no mesmo momento, nós temos Moisés no cume do monte, diante da realidade de Deus, e nós temos ao pé do mesmo monte o povo que perde de vista Moisés e a manifestação de Deus, um povo que se vê num mundo de sombras, sem percepção de realidade. E a partir dessa falta de percepção da realidade, eles pedem para que se faça deuses para eles. Preste bem atenção, ele diz: faça para nós deuses, pois esse Moisés que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Portanto, a idolatria nesse contexto, ela só confirma a condição do homem depois da queda, o homem que necessita de uma regeneração, o homem que precisa de iluminação para que possa ver a realidade como ela é. Nós já vimos aqui que João capítulo 1 fala que no princípio era o verbo era vida e a vida era a luz para todos os homens. Quando o homem perde a vida, ele também perde luz, e quando ele perde luz, ele perde percepção da realidade. Isso significa que quando seus olhos se abrem, não significa que esse homem passa a ver, mas ele perde a capacidade de ver a realidade como ela é. É como se o homem agora estivesse no escuro. Por isso que Romanos capítulo 1, Paulo vai falar que o homem, inculcando-se sábio, achando-se sábio, tornou-se tolo, e o seu coração se tornou obscurecido, sem luz, sem iluminação para ver Deus como Ele é. Por isso esse homem, depois da queda, esse homem exilado do Jardim do Éden, ele perde a percepção da realidade, e no mundo das sombras ele começa a projetar a imagem de um Deus. A mesma coisa que estava acontecendo no Sinai. Enquanto Moisés estava diante da realidade, o povo se vê no mundo das sombras, e então ele começa a projetar a imagem de um Deus.
Então, quando o homem perde revelação, ele se vê num mundo da imaginação. E onde que esse homem começa a imaginar? E nesse momento precisamos entender algo muito importante, que antes de ser materializado o objeto da devoção, antes de ser manufaturado o bezerro de ouro, esse ídolo, essa imagem se levanta dentro do coração, porque o ídolo manufaturado, ele vai surgir nesse contexto como uma resposta ao anseio do homem por esse objeto de devoção. É como se o povo, olhando para o alto do monte, não ouvindo mais Deus e não vendo mais Moisés, declara: nós precisamos de deuses. Então entenda que os ídolos são primeiro levantados dentro do coração. E o idólatra não é apenas aquele que dobra o seu joelho diante de uma imagem feita por mãos humanas, porque ídolos são levantados primeiro dentro do coração humano. E isso se confirma no texto do profeta Ezequiel, em Ezequiel 14:4, que diz: ora, diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Olha a declaração aqui: quando o israelita erguer ídolos em seu coração. Então, antes de pensar ídolos como objetos manufaturados, criados, entender que esses objetos só foram criados porque antes foram levantados dentro do coração humano. Os ídolos nada mais são do que a materialização da idolatria que nasce primeiro dentro do coração do homem. Por isso que ficou muito conhecida uma frase de João Calvino a escrever que o coração humano é como uma fábrica de ídolos, onde sempre estamos criando substitutos para Deus. Inclusive, um outro teólogo brasileiro chamado Felipe Fontes vai destacar que essa idolatria no coração é inimiga e ignorada dentro da fé cristã contemporânea, porque muitas vezes os cristãos acham que estão adorando a Deus por não ter imagens de escultura, mas na verdade podem estar seguindo concepções, imagens e percepção distorcida da realidade sobre quem é Deus. Nós sabemos que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para estarmos diante dele. Nós sabemos que fomos criados para a glória de Deus. A finalidade, o sentido da vida é a glória de Deus. E quando o homem, por causa do efeito da queda, se vê desconectado desse sentido glorificante, numa condição de abandono, de vazio, de obscuridade, de falta de percepção da realidade, ele precisa projetar o Deus tangível, a imagem palpável de um Deus que ele possa ver sem precisar de percepção espiritual. A imagem de Deus que substitua a realidade de Deus. Por isso que nós vamos definir idolatria como uma projeção imaginativa do nosso coração obscurecido. Quando eu perco percepção, quando eu perco revelação, eu vou projetar. É uma projeção imaginativa. Eu vou imaginar como Deus deve ser a partir de como eu me sinto. Conforme o homem vai se distanciando de Deus e vai perdendo a percepção da voz de Deus, da presença de Deus, nasce a necessidade de imaginar um Deus que esteja perto, que esteja presente. Faça-nos deuses, porque não sabemos. Portanto, a idolatria não nasce do conhecimento, mas nasce da ignorância. Por isso que Jesus diz para aquela mulher samaritana: não tem mais a ver com esse monte ou com aquele monte, não tem mais a ver com o palpável, mas tem a ver com adorar em espírito e em verdade, porque a adoração é espiritual, mas a idolatria ela é imaginativa. Por isso que Paulo vai falar que nós não seguimos mais ídolos mudos, que têm boca e não falam, olhos e não veem. Por quê? Porque eles não nascem da comunicação com o homem, eles nascem a partir de um homem que perdeu comunicação, o homem que
perde a percepção de Deus, ele cria ídolos mudos, que não tem nada a dizer. Se ídolos não tem nada a dizer porque foram criados pelo próprio homem, de quem é a voz dos ídolos que falam com o homem? A voz do ídolo que fala com o homem nada mais é do que o eco da própria voz humana. Presta atenção, se os ídolos são mudos, a voz dos ídolos que criamos é a nossa própria voz, a voz das nossas paixões. Um ídolo é como um amigo imaginário. Por isso que nós falamos que um ídolo é como um amigo imaginário. A minha filha caçula, por causa da diferença de idade que ela tem para com as suas irmãs, ela acabou criando, quando pequena, um amigo imaginário. E uma coisa que acontecia é que o amigo imaginário nunca contrariava a sua vontade, até o dia em que ela mesma matou o seu amigo imaginário. Por que o seu amigo imaginário nunca contrariou a sua vontade? Porque ela criou o seu amigo imaginário. Por isso essa ideia de ídolos que apenas respondem aos nossos desejos nada mais são do que ídolos criados, e ídolos criados nascem mortos, porque eles não existem. São projeções imaginativas do nosso coração obscurecido, que por viver no mundo das sombras perdeu percepção da realidade. Quando nós entendemos esse princípio, muitas coisas começam a fazer sentido, porque no princípio Deus criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Quando o homem se desconecta de Deus, o homem começa a criar deuses segundo a sua imagem e a sua semelhança. Basta você estudar as mitologias, você vai ver o homem criando os deuses segundo a sua imagem, deuses cheios de paixões, deuses em conflito, deuses em guerra. Por quê? Porque esses deuses foram criados à imagem e à semelhança do homem em conflito. Pelo fato do homem ter sido criado para adorar a Deus e servir a Deus, quando esse homem se desconecta da relação com Deus, ele não perde a sua natureza, ele continua adorando e servindo, porque isso fala sobre quem ele é. É um princípio inescapável. Por isso que Romanos capítulo 1 fala que o homem trocou a verdade pela mentira, o homem trocou a glória de Deus, o homem perdeu a glória de Deus, o homem trocou a glória de Deus, o homem perdeu a finalidade da existência, o sentido da vida, que é a glória de Deus, e passou a adorar e servir coisas criadas ao invés do Criador de todas as coisas. Ao invés do homem viver o sentido da vida, que é viver para a glória de Deus, esse homem agora começa a atribuir sentido da vida a coisas criadas, coisas que lhe servem, coisas que são para ele. Faça para nós deuses. Não se trata mais de nós vivermos para Deus, mas sim de criarmos deuses para nós. Ao invés do homem adorar e servir só a Deus, o homem começa a adorar e a servir aquilo que ele atribui como o sentido da sua vida. Wilson Porte, que também é um teólogo brasileiro, ele vai dizer que Deus é o grande eu sou. E Israel, assim como nós fazemos hoje, trocou o grande eu sou pelo grande sou eu. Deus verdadeiramente é grande, mas eu decido trocá-lo pelo meu próprio eu, dominado pelas paixões e inflado pela sua própria autoestima. Ele vai dizer que ao dar ouvidos à proposta da serpente de serem como Deus, conhecendo o bem e o mal, Adão e Eva vislumbraram a si mesmos e seus desejos como alvo maior da sua existência. A partir desse momento, eles abandonam o grande eu sou e vivem em função do grande sou eu. Percebe como a idolatria não se resume apenas ao objeto manufaturado da adoração, mas sim ao sentido que atribuímos para a nossa própria vida, aquilo que tem a nossa força, aquilo que tem a nossa energia, aquilo que traz sentido para o nosso dia a dia. Olha que interessante o que o poeta Ralph Waldo Emerson escreveu. Aquilo que domina as nossas imaginações e os nossos pensamentos determinará nossos amores e o nosso caráter. Portanto, compete a nós sermos cautelosos para com aquilo que adoramos, pois nos tornamos aquilo que adoramos. Ele está confirmando que todo mundo adora algo ou alguém.
todo mundo está de joelhos diante de algo e alguém. Em segundo lugar, ele está confirmando que esse objeto da minha devoção vai modelar a minha identidade e o meu caráter. Por isso que o salmista vai dizer que como o seu ídolo se torna aquele que o adora. Um outro escritor chamado David Foster Wallace, ele vai dizer que não existe não adoração. Não existe a possibilidade de não adorar, porque todos são adoradores. A única escolha que podemos fazer é a quem ou o que adorar. E essa idolatria, ela não se manifesta apenas nessa relação com estátuas feitas por mãos humanas, mas ela tem a ver com ideologias, com materialismo e com a própria religião. Por exemplo, se alguém idolatra o dinheiro e o sucesso, Tim Keller vai dizer que o dinheiro pode se tornar um Deus, pois passa a definir a minha segurança, o meu propósito, a minha felicidade. Muitas vezes nós não temos nenhuma direção, mas se temos dinheiro, temos direção. Então quem é que está governando a nossa vida? Quem é o nosso Deus? Da mesma maneira, o poder pode se tornar um Deus. O desejo por controle, por influência, pode se tornar um ídolo quando buscamos isso mais do que a própria vontade de Deus. Muitas pessoas colocam como sentido da sua vida um plano de poder, e isso pode se tornar a sua religião, a sua idolatria. Isso está totalmente relacionado também com a idolatria política, que surge quando nós elevamos governos, líderes, ideologias, posicionamentos partidários, como se isso fosse salvador, como se isso fosse redentor, como se fosse messiânico. Isso também representa um nível de idolatria presente dentro desse mundo das sombras. Assim também como a idolatria sexual presente no culto ao prazer, do hedonismo que se dá por meio de pornografia, adultério e toda a busca incessante por satisfação dos desejos carnais. Por isso que no mesmo contexto de Romanos 1, que fala do homem que trocou a verdade pela mentira, adorando e servindo coisas, fala de como Deus entregou o homem às suas próprias paixões, aos desejos pecaminosos do seu coração. A questão é que seja o que for que você colocar como sentido da sua vida, nunca será o bastante. Quando você coloca o dinheiro como sentido da sua vida, você nunca terá o bastante. Quando você coloca a estética, a beleza como sentido da sua vida, você nunca será belo o bastante. Quando você coloca o intelecto, a razão, o conhecimento como sentido da sua vida, você nunca saberá o bastante. Até mesmo a religião, se ser um bom religioso se torna o sentido da vida, você nunca será bom o bastante. Por quê? Porque seja lá o que for que você colocar como sentido da vida, que não seja para a glória de Deus, isso será ainda um mundo das sombras. Será como andar tateando no escuro. Por isso que o objetivo desse devocional é entender que a idolatria pode estar mais perto de nós do que nós imaginamos e que precisamos mais do que nunca nos aprofundar nesse relacionamento pessoal e real com Deus, para que não venhamos nos perder em imagens criadas de Deus que não expressam a realidade de Deus. Sendo assim, a idolatria não se limita à imagem de um ídolo criado por mãos humanas, mas ela tem a ver com uma mentalidade, com uma visão de mundo baseada na centralidade da própria vontade. Se na falta da percepção de Deus o homem clama para que se faça deuses para si, é importante entender que a relação idólatra, ela é utilitária. Toda relação idólatra é utilitária porque está representada na apresentação da necessidade pessoal diante do suposto ídolo, na expectativa de que esse suposto ídolo traga a resolução do meu problema, sem o interesse de relação, de conhecimento desse ídolo.
Por isso nós vamos ver nas mitologias essa relação do homem com o Deus da chuva, com o Deus da fertilidade, com o Deus da guerra, porque a mentalidade idólatra vai fazer com que o homem se relacione baseado na utilidade da divindade para com a sua necessidade. Nós temos um amigo que foi missionário na Bolívia e ele evangelizou uma comunidade que vivia do minério de uma montanha. Então eles eram devotos do Deus da montanha, para que o Deus da montanha lhe desse minério, porque eles viviam do minério. Olha como a mentalidade idólatra estabelece uma relação utilitária. Dentro da idolatria, você não tem uma relação pessoal, você não tem o interesse de conhecer o caráter desse Deus, porque a única coisa que você espera desse Deus é que ele responda à sua necessidade. Olha como muitas vezes nós podemos estar dentro de um contexto em que não temos ídolos produzidos por mãos humanas, mas podemos nos mover a partir da mesma mentalidade idólatra de lugares que têm ídolos feitos por mãos humanas. Por quê? Porque muitas vezes nós apenas queremos que ele responda o que precisamos, que ele fale o que queremos ouvir, que ele faça o que queremos que ele faça. E se ele não faz o que eu quero que ele faça, eu entro numa crise de fé, que na verdade não é uma crise de fé. Nós vamos ver no decorrer do ano que é uma crise de amor e de devoção. A grande pergunta é: quem está de joelhos diante de quem? Nós estamos de joelhos diante da Trindade e por meio de Cristo Jesus temos uma relação com Deus, conhecemos quem Ele é, conhecemos a Sua palavra, conhecemos a Sua vontade, somos transformados de glória em glória até que a imagem do Filho esteja em nós, ou nós colocamos um Deus, porque existe o único Deus e existem deuses criados por nós e para nós, e dentre esses deuses criados podemos colocar um Deus a serviço de nós para satisfazer as nossas próprias demandas, sem que haja em nós algum compromisso ou algum interesse em conhecê-lo, quem ele é, quais são as suas palavras e qual a sua vontade. Então, desta forma, essa mentalidade idólatra transforma o nosso coração numa fábrica de ídolos funcionais, ou seja, são deuses criados por nós e para nós, para o nosso proveito pessoal e satisfação pessoal, sem nenhuma preocupação com a glória de Deus, em que Deus seja glorificado. E isso vai fazer com que o homem continue no mundo das sombras, se distanciando cada vez mais da realidade de Deus. Portanto, concluindo, a maneira de rompermos com essa mentalidade idólatra é lembrando do nosso devocional de ontem, lembrando sobre uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que é a sua presença. Vencemos e rompemos com a idolatria quando nós redirecionamos todo o anseio do nosso coração para a presença de Deus. Por quê? Porque a idolatria surge justamente da sensação de ausência e perda de percepção da presença de Deus. Então ore para que Deus traga luz ao seu coração e sejam desmascarados todos os ídolos do nosso coração. O que domina os seus pensamentos, o que modela a sua identidade. Uma vez que identificamos os ídolos, tudo aquilo que atribuímos sentido da nossa vida, cabe encontrar um lugar de arrependimento em Deus. Como o próprio profeta Ezequiel vai dizer, Ezequiel 14:6, arrependam-se e desviem-se dos seus ídolos, ou seja, mudem a direção, redirecione todo o anseio do seu coração para com a presença de Deus, porque a idolatria nada mais é do que a falta de percepção da presença de Deus. Por isso, cultive uma vida de oração, de meditação, de louvor, de adoração, de devoção a Deus, para que a sua mente e o seu coração se mantenham guardados e protegidos em Cristo Jesus. Espero que esse devocional te ajude a redirecionar toda a sua energia,
toda a sua força, todo o seu foco e toda a sua direção a Deus. E assim possamos encontrar o lugar que fomos chamados para estar antes da fundação do mundo, diante dele, adorando e servindo, amando a ele com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todas as nossas posses e com toda a nossa vida. Então ore sobre isso, medite sobre isso, compartilhe essa palavra com seus irmãos e eu espero encontrar você aqui no nosso próximo devocional.